boa noite pessoal que já está aqui, enquanto o Neto vai buscar o violão. A Lu de Garapava, boa noite. Lu, Nancy Fracaloz, boa noite. Genoveva, boa noite. Sidney, boa noite. Marcela Saboia, boa noite. Helenice Firmino, boa noite. Sirlene, boa noite. Carla, boa noite. Ana Cláudia Bueno, boa noite. Ana Cláudia. Rita, boa noite, Rita. Um abraço aí pro Miranda. Dene Fernandes, boa noite, Dene. Patrícia Firmino, boa noite. Sandra Marina, boa noite. Gilberto, boa noite, Gilberto. Sueli, boa noite, Sueli. Matias Marcelo, boa noite, Marcelo. Matias. O Alexandre está aqui com a gente. Boa noite. O Anderson, boa noite, Anderson. Dulce, boa noite. Que bom, todos juntos novamente. Boa noite, papais, mamães, vovôs e vovós. A Libélula, boa noite. Sueide Oliveira, boa noite. Dona Maria do Carmo, boa noite. Sou Orestes, boa noite. Lígia, boa noite. Zilpo, boa noite. Falzinho, boa noite. Isso aí, gente. A Noelle está assistindo aqui e a família dela está assistindo Sertãozinho. Noelle, boa noite, Noelle. Sertãozinho, a família da Noelle, boa noite. E vamos começar com uma música. Já escolheu ela aqui? Não, vou colocar aqui agora. Para dar início aos trabalhos dessa quarta-feira maravilhosa. A Fernanda de Garapava assistindo. Boa noite, Fernanda. Minha prima. A gente começa então com uma música aqui para que a gente possa ambientar, né, os nossos lares, para estar recebendo depois, daqui a pouquinho, algumas palavras, né, sobre o nosso Evangelho de Jesus, né? Então vamos lá. Encontro marcado. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Ou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu Evangelho no lar.
a gente se encontra de novo no seu evangelho, no lar. Esperança, luz vigorosa que nasce da fé, alimento dos nossos espíritos, força da coragem nas lutas da vida. Ontem agasalhamos o pessimismo e a revolta. Hoje queremos vibrar a esperança em nós. Ó esperança, amparo dos fracos, força dos fortes, revigora nosso entusiasmo. Agora quero ter alegria em viver, meus conflitos resolver, aprender a esperar, servir e amar. Esperança, vou tê-la como minha companheira. És a mensageira poderosa da vida. Quero agora senti-la pra pacificar e amar, em Deus sempre confiar, acreditar no bem, trabalhar e transformar. Agora quero ter alegria em viver, meus conflitos resolver, aprender a esperar, servir e amar. Agora quero ter alegria em viver, meus conflitos resolver, aprender a esperar, servir
música Cantata da Esperança, desenvolvida lá pela nossa oficina de teatro, e a gente utilizou em uma das nossas peças que a gente apresentou justamente falando sobre a esperança, né? Então tem bastante gente já conosco aqui no Facebook. Tá aí também Danilo Debones, boa noite, companheiro. A Lucilene tá aí, o Carlão, Pompeu, a Lu, Camila, a Luciana Camargo tá aí, Helenice Firmino. Muito bom, né? Então a gente vai continuar falando do tema da nossa última live, que a gente falou, que a gente trouxe aqui na segunda-feira. E nós estávamos falando sobre... Deixa eu só pegar aqui a frase que a gente vai usar. A gente estava falando sobre o nosso desânimo, né? Sobre a nossa tristeza, angústia, e a gente chegou a algumas conclusões na live anterior, que nós hoje utilizaremos a live para destrinchar e falar um pouco mais profundo sobre isso, né? Então a gente vai começar citando aqui no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 29 a 33. Então João escreveu, né? Disseram-lhe seus discípulos, isso ele está dizendo de Jesus: eis que agora nos falas claramente e não usas de nenhuma parábola. Agora sabemos que estais ciente de tudo e que a ti não é necessário ninguém fazer-te perguntas. Nisto cremos que vens de Deus. Respondeu-lhes Jesus: agora me credes? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que todos sereis dispersos e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Em algumas outras traduções, a fala de Jesus tá como tende bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então duas frases ficam para a gente aqui marcadas, né? Quando ele fala com os apóstolos que vai chegar um momento complicado e que os apóstolos vão cada um para um lado, né? Anunciando inclusive aqui que eles desertariam, né? Que ele seria traído inclusive, né? Mas ele deixa uma coisa bem explícita para todos eles aqui. Vocês me deixarão a só, mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. E a outra ideia que fica para a gente aqui é: no mundo tereis provações. Ele falando isso para os discípulos, e a gente pode aqui se colocar no lugar dos discípulos. No mundo tereis provações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se a gente olha para isso tudo aqui que Jesus está dizendo para a gente, com um olhar simplesmente materialista, eu vou interpretar que Jesus venceu? Se eu me abster de observar as coisas espirituais, eu consigo enxergar a vitória de Jesus? Porque o cristianismo sem vida futura, sem imortalidade da alma, ele não passa, como diz o Haroldo, né, de belas palavras que não vão levar a lugar nenhum. Então é preciso a gente compreender isso. No mundo tereis provações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a prova de que Jesus venceu o mundo é a sua volta depois dos 3 dias
É o meu celular aí, se só puder pôr no silencioso, fazendo barulho. É o seu retorno depois da crucificação, provando que a vida não cessa. Então, por isso que ele nos aconselha, tende bom ânimo, porque a vida não acaba. A morte é uma simples passagem. Então, dentro dessa frase, a gente pode chegar a uma conclusão que, se eu estou desanimado, se eu estou me sentindo só, tem duas coisas que é preciso observar. Primeiro, eu tenho enxergado a vida, as minhas atitudes, os meus pensamentos, têm sido de acordo com um ser imortal? Porque se está faltando confiança, se está faltando bom ânimo, é provável que eu esteja levando a minha vida como alguém que só enxerga o que os nossos 5 sentidos podem observar, sentir. Mas vencer o mundo vai muito além disso. Porque Jesus não está dizendo aqui, venci o mundo, ou seja, eu venci as dores, eu venci o assassinato, a crucificação. Não foi isso que ele venceu. Ele venceu intimamente. Mas a crucificação está aí, as dores estão aí, as nossas provações estão aí, vão ocorrer, é parte da nossa necessidade, parte da nossa existência, mas a maneira que a gente encara elas vai dizer se a gente venceu-as ou não. Acho que é o pretinho. É só abaixar o volume aqui. Aqui, abaixou não, aqui, nesse aqui. De ânimo firme, no livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 13. É possível estejas hoje descobrindo o que não esperavas. Olha só, vamos entrar no que o Emmanuel está dizendo para a gente aqui. Construções que supunhas de ouro acabaram em resíduos de pedra. Promessas acalentadas por muitos anos parecem-te agora rematadas mentiras. Afetos, julgados invulneráveis, abandonaram-te o passo quando mais necessitavas de apoio. Será que a gente se encaixa em alguma dessas situações aqui? A gente tem sentido isso? Pessoas que se afastam, pessoas que se revelam, muitas vezes, aquilo que a gente não imaginava, né? Só uma observação aí, né? Para que a gente possa, agora quando você continuar a leitura dessa reunião, aqui tem os dados ali, é uma reunião pública de 3 de março de 1961. Justamente. Por que até hoje, pelo menos eu, né? Eu me sinto, até hoje não, parece que foi escrita ontem, para mim. É muito atual, né? Então, 1961, nós estamos em 2020, 60 anos aí. E para mim ela continua atual, ou seja, tem alguma coisa que eu preciso correr atrás. Sim. Tem alguma coisa que ficou para trás. Emmanuel escreveu isso daqui em 1961, né? E se a gente começa a observar, por exemplo, a minha vida, desde que dos primórdios, que eu me recordo da minha infância, por exemplo, estamos dizendo da existência atual, né? Ou mesmo as pessoas que entraram no espiritismo já depois de adulto ou depois de jovem, eu sinto alguma diferença, algum progresso
no que eu olho lá atrás e no que eu olho hoje? Porque isso é preciso observar, e é daí que Santo Agostinho nos aconselha, o conhece-te a ti mesmo, para que a gente comece a se observar e perceba as minhas atitudes. Assim, por exemplo, hoje eu sou capaz de perdoar mais do que ontem, ou mais do que há 10 anos atrás? Eu tenho mais paciência hoje. Eu tenho mais paciência hoje? Porque se a gente não compreende esse mecanismo, e que a lei é de progresso, eu vou começar a fazer essa conta aqui há 1000, 2000 anos atrás. Muitas vezes eu ainda conservo a mesma impaciência de há 50 existências atrás. E não é novidade para ninguém, tem relatos desse tipo em toda a obra, por exemplo, de André Luiz, né? Espíritos que estavam lá, tem um relato num livro, não vou me recordar qual, não lembro se é a Libertação, mas um espírito que ficou 700 anos no umbral, trabalhando como obsessor, trabalhando como instrumento do mal, né? E em determinado dia ele foi acolhido pela sua mãe e compreendeu tudo que ele havia feito, né? Então a gente às vezes se encontra mergulhado nesse algo que não progride, né? Nessas nossas más tendências, e continua arrastando-as, né? Até um momento que a dor nos para, né? Aí a carta pública aí, ela continua atual, né? Continua ela atual. Deveria ser passada. É. A gente precisa lutar para que isso comece a se tornar passado, né? Para cada um de nós, não para o outro. Porque às vezes a gente está olhando o mundo aí fora, né, e falando, isso aqui serve para o mundo inteiro, né? Mas o Evangelho de Jesus só existirá na coletividade quando ele invadir os nossos corações individualmente, né? Então o Emmanuel continua assim, ó: surpreendeste a incompreensão nos companheiros mais nobres e colheste amargos problemas nos próprios filhos que viste crescer ao calor de teu corpo. Isso aqui é mais do que atual, né? Porque todos nós estamos aí, agora menos um pouco, né? E se Deus quiser, cada dia menos, mas a gente está todo mundo dentro das nossas casas, né? Impossibilitados de sair, então esse convívio se tornou muito mais forte. Então, isso aqui é muito atual pelos nossos relacionamentos dentro do nosso lar, né? Então, muitas vezes a gente tem problemas com o pai, problemas com o filho, problemas com o irmão, ingratidão dos companheiros, incompreensão dos entes queridos. Ruíram aspirações, lembrando preciosos vasos quebrados, né? Então, eu tinha a aspiração de ter um vaso lindo, né? Algo que eu estava construindo, e de repente tudo se desmorona e esse vaso vira algo quebrado, né? Sonhos desfizeram-se de improviso, como se ventania arrasadora te devastasse a existência. E aqui a gente vai vendo, são pequenas agulhadinhas que vão construindo essa amargura dentro de nós, essa tristeza que a gente não sabe de onde. Então é preciso começar a observar as causas. Apesar de tudo, porém, renova-te a cada instante e caminha incessantemente arrimando-te à fé viva. Apesar de tudo, renova-te a cada instante. Renova-te a cada instante. E tem tudo a ver com o que o senhor falou aqui, né? Quando eu não me renovo, quando eu esqueço de colocar a renovação como objetivo da minha vida, eu fico parado no tempo. E as más tendências tomam conta, e a minha impaciência continua a mesma impaciência, né? E os meus desafetos continuam com os mesmos desafetos. Agora, a gente se pergunta então, né? Mas então como caminhar? Como prosseguir
Porque essas agulhadinhas me feriram. E hoje eu trago um coração machucado. Eu fico recordando as pessoas, o que elas me fizeram. Apesar de tudo que eu já construí, tudo que eu já fiz para elas, né? Observa esse mundo que a gente está vendo aí, né? Parece que tudo está desmoronando. A gente fala, né? Parece que Deus perdeu o controle. E a gente sente. E a gente alimenta esse pensamento triste dentro da gente, né? Mas então, como prosseguir? E tem um conto simplesinho, bem curtinho aqui do Emmanuel, está no livro Joia. E ele diz assim: aprendizado. Chegou um moço afobado ao recanto do instrutor e pôs-se a lamentar. Então chegou um aprendiz e foi conversar com o seu mestre, com o seu mentor. Mentor amigo, o que fazer? Já fiz cursos diversos, filosofia, línguas, história, psicologia, tenho vários diplomas, no entanto, vivo insatisfeito. Não consigo harmonizar-me com os amigos e até meus pais me hostilizam. Estou desesperado. Estou desesperado. Nós nos sentimos assim? A inteligência, os cursos, os diplomas nas alturas. Mas vivemos insatisfeitos. Nós nos sentimos assim ou não? A Dulce disse ali, né? Eu acredito que sim, estou no esforço, né? Se a gente está progredindo, né? Que era a resposta que ela respondeu aqui. Bendita doutrina espírita, nem sei o que seria de mim sem ela. Todos nós, né, Dulce? Imagina só. A Claudineia está aqui também, está dando boa noite, está falando que a Tainá está ligadinha lá também, prestando muita atenção. Um beijão, Tainazinha. Estamos todo mundo com muita saudade. Ah, tá. Estamos todo mundo com muita saudade. Depois nós vamos cantar uma música para a Tainazinha aqui, viu? Isso, todo mundo. E o Gilberto está dizendo assim, ó, o desânimo é inimigo sutil do ser humano. Instala-se-lhe a pouco a pouco. É da Joana de Ângeles isso aqui, né? Esse desânimo vem se instalando de pouquinho em pouquinho, terminando por vencer as resistências morais, né? Chega um ponto que o desânimo é tanto, essas más construções são tantas que elas sobrepujam o bem que a gente já construiu, né? E é preciso tomar determinado cuidado. Que se sentem desestimuladas por falta de suporte emocional para a luta, né? É a velha história lá dos índios, né? Que tem até uma fábula, um conto, que nós temos dois lobos dentro de nós, um bom e um mau. E vai vencer a batalha aquele que a gente alimentar. O outro vai morrer de fome. E como disse a mensagem ali que o Gilberto trouxe, né? O bem, se a gente não alimenta, fica sem forças para lutar. Mas voltando então à nossa questão. Eu sinto tudo isso. Tenho os meus diplomas, leio o livro dos Espíritos do início ao fim, li o Evangelho já não sei quantas vezes, ouço palestra todos os dias. Quer dizer, o gabarito está completo. Afiado. Mas, aí a pergunta do aprendiz aqui, né? Que curso novo devo fazer para encontrar a paz em mim próprio? Eu já tenho tudo isso. Que curso novo eu devo fazer para encontrar a paz em mim próprio? O professor, que ouvia atentamente, falou calmo. Falta-lhe um novo curso. Qual? Indagou o interessado. E o mentor respondeu simplesmente: aprenda a esquecer. Aprenda a esquecer.
Lema da vida. Indagas muitas vezes, alma querida, como apagar ofensas, conforme ensinas, crês, queres ou pensas, no perdão por dever. Fita o mundo em que moras, todo bem que se faz ou que se mortaliza, conserva por divisa, renovar e esquecer. A noite cria a escuridão que aflige, pelo fardo das sombras exteriores, mas eis que surge a aurora e canta em cores, saudando o novo dia a renascer. Nada recorda as trevas dissipadas, o sol fulge nos lares onde estamos, não longe louvam pássaros nos ramos, renovar e esquecer. O grande rio abaixa-se de todo para abraçar os córregos da serra e colhe humildemente os detritos da terra a servir e a correr. Por mais que se lhe atire pedra e lodo à face, não revida, não chora, não blasfema, segue espalhando amor, sustentando por lema, renovar e esquecer. No mar, a tempestade grita em fúria. A nave mais potente, a mais ampla e veloz, recorda simplesmente uma casca de nós, em férrea luta por sobreviver. Depois, a paz do céu reina-se no abismo, o torvelinho cessa, a estrada é mansa e a maré balbucia a oração da esperança, renovar e esquecer. Assim também, se amados te esqueceram, se pelos bens que aguardas e produzes, recebes tão somente as lágrimas e as cruzes de provas que te fazem padecer, desculpa, serve, ampara, ama e auxilia, e encontrarás, enfim, por mais triste ou cansada, a clara voz de Deus, lembrando-te na estrada, renovar e esquecer. Maria Dolores. E o título do poema já nos traz uma reflexão interessante. Lema da vida. E por várias vezes Maria Dolores fez alusões de todo tipo aqui com a natureza, com as situações que a gente pode observar, só saindo na nossa porta aqui, observando o tempo, a chuva, né, o rio, que tudo reflete, olha só, toda a criação reflete a vontade de Deus para conosco. A reencarnação não representa a vontade de Deus para conosco? Esquecendo o que se passou para poder renovar? Então, por que a gente também não adota esse lema? Renovar e esquecer, para começar a construir novos caminhos, começar a avançar um pouquinho mais na estrada. Porque muitas vezes a gente fica com uma mágoa, fica com um sentimento, né? Algo que a gente constrói ali, desarmonioso, por séculos e séculos e séculos. E não se percebe o quanto que aquilo nos faz mal. O Haroldo, até numa das palestras que ele faz, ele dá um exemplo que eu achei muito interessante, né? Ele fala assim, a gente tem um baú. Aí a pessoa chega pra gente e faz uma acusação. A gente vai lá, né? A pessoa nos fere. A gente vai, tira uma foto daquela situação, daquela ferida, guarda dentro do baú e fecha o baú. No outro dia eu vou lá, abro o baú, pego a fotografia. Olha só isso aqui. Guardo a foto de novo. Daqui a 10 anos eu vou lá, abro o baú, olho a fotografia, olha aqui.
essa pessoa me fez isso. Guarda a foto no baú de novo. E nós, espíritos imortais que somos, se não tomar cuidado, daqui a 1000 anos nós vamos estar lá abrindo o baú e tirando a mesma fotografia. E olhando, olha só, o fulano me fez isso. Então ele diz assim, pega esse baú e joga fora. Joga fora. Porque a mágoa e o ressentimento vão tirar de você aquilo que a ofensa não conseguiu. Aquilo que a ferida não conseguiu. Porque a pessoa magoada, a pessoa que alimenta essa tristeza, que com o tempo se transforma em desânimo, em depressão, em algo que a gente não sabe nem de onde vem. Se a gente não observa que a gente tem guardado esses ressentimentos, a gente continua guardando ressentimentos. Dificuldades, não perca tempo lamuriando, trabalhe. Críticas, nunca aborrecer-se com elas. Olha só, e é difícil receber uma crítica, hein? Mas Emmanuel está nos dando a lição aqui, e aqui a gente fica com o conselho dele, uma vez que ele deu para Chico Xavier. A receita não é minha, a receita não é de Emmanuel, a receita é de Jesus. Talvez assim a gente comece a compreender. Então, críticas, nunca aborrecer-se com elas. Aproveite-as no que mostrem de útil. Incompreensões, não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Intrigas, não lhes estenda a sombra. Não agrave. Faça alguma luz com o óleo da caridade. Então a gente tem as ferramentas na mão. A gente tem os instrumentos. Deus não nos deixou desamparados. É que a gente tem voltado somente a nossa visão, né, para o negativo, para o imediatismo, para o materialismo. Perseguições, jamais revidá-las. Perdoe esquecendo. E aqui vem o lema de Maria Dolores, né? Renovar e esquecer. Esquecer. Calúnias, nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Sirva sempre. Então, se eu estou com medo de errar, porque eu tenho que falar determinada coisa para certa pessoa, e eu estou com medo de ser grosso, né, ou de faltar com a caridade, os Espíritos nos aconselham, muitas vezes é melhor errar pelo silêncio. Então, nunca enfurecer-se com as calúnias. Sirva sempre. Por quê? Porque aquela situação, no curso dos milênios, vai ficar para trás. Aquela situação está servindo simplesmente de experiência, né? Vamos imaginar duas pessoas que têm conflitos. Aquela situação serve simplesmente de experiência. Aquela das duas que aproveitar a experiência, que aproveitar a prova com resignação, avança e deixa a situação para trás. Avança. Tristezas, afasta-te de qualquer disposição ao desânimo. Ore abraçando os próprios deveres. Desilusões? Por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para a frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Doenças? Evite a irritação e a inconformidade. Como diz Meimei, a doença é uma grande amiga. A gente ainda não compreende, simplesmente porque nós observamos somente o que é imediato. O nosso objetivo é evitar a morte.
O nosso objetivo é estender a juventude até não ter mais jeito. São ações de um espírito eterno, imortal? Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. É uma escola. A gente não é colocado em nenhuma situação de improviso, à toa, por simples capricho. É uma escola. É aula todo dia e de matérias diferentes. Fracassos, não acredite em derrotas. Porque a pessoa que estivesse observando e assistindo o Calvário de Jesus, vendo aquele homem todo ensanguentado, todo machucado, todo ferido, todo humilhado de todas as formas, carregando uma cruz de madeira pesadíssima e vendo aquela pessoa que pregava aquelas coisas, que dizia aquelas palavras, que ensinava tudo o que ele ensinou, pregada no alto de uma cruz, e a ver ali desfalecendo, morrendo, acabando. Se essa pessoa observa só isso, ela vê uma derrota. Então, se a gente observa as situações da nossa vida como quem observa o Cristo na cruz, só a matéria, a gente só vê derrotas. Então é preciso começar a elevar o nosso olhar, né, a observar as coisas espirituais, a começar a compreender e alimentar isso dentro da gente dia a dia, de pouquinho em pouquinho, que eu sou um ser imortal, eu não morro. A morte é simplesmente uma passagem, né? Um fim de uma estrada que vai ser retomada. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo. É o melhor tempo. É a melhor hora. Ah, mas a pandemia é a melhor hora. É Emmanuel que está dizendo. Aqui André Luiz, desculpa. André Luiz está nos dizendo. Está do lado de lá, observando. Acredita, é a melhor hora. Aproveita as situações que aparecem, né, diante dessa pandemia, diante dos conflitos políticos que nós temos, dos conflitos de opiniões. Aproveite essas oportunidades para mostrar como um cristão deve agir. O tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos, né? Então lembre-se que o melhor tempo, a melhor hora, o melhor local para que eu possa progredir, para que eu possa caminhar e construir esse caminho da felicidade é hoje, é agora, é onde eu estou inserido. E a gente vai aproveitar para cantar uma música que vai concluir isso que a gente falou agora aqui e fazer ela especialmente para a Tainazinha que está nos assistindo aí. Se é a melhor hora, o melhor momento, a gente tem que chegar à conclusão que eu tenho que dar o melhor de mim, né? Pois é. Se você soubesse que você tem nas mãos a oportunidade de ouro, né? Será que a gente não daria tudo de si? Que a gente titubeia na crença. Falta a gente compreender de uma vez por todas, e isso é alimentado de pouquinho em pouquinho, né? Que eu sou um espírito imortal. A gente fala espírito porque é o jeito que a gente compreendeu, né? Ficou mais fácil da gente compreender, mas eu sou um ser imortal, habitando um corpo que me serve de educador. A hora é agora. A hora é agora.
O cordeiro semeou na terra onde havia guerra, é preciso saber. Naquele terreno deserto de solo infértil ele fez florescer. Então é preciso saber se ali fez o amor renascer. Por que não faria o Mestre também com você? Então é preciso saber se ali fez o amor florescer. Por que não faria o Mestre também com você? Floresça onde Deus te colocou, como as flores de todo o jardim. Busque a luz do sol do seu amor, pois florescer é a nossa missão, enfim. Floresça onde Deus te colocou, como as flores de todo o jardim. Busque a luz do sol do seu amor, pois florescer é a nossa missão, enfim. A Lu está dizendo ali, né? O que me fez mal, às vezes, é porque eu não consigo esquecer. E isso não me faz bem, por mais que eu tente, eu não consigo. A Lu está dizendo ali, né? Lu, a gente, todos nós, né? A gente enfrenta essas dificuldades, né? E a gente vive nessa luta de, aparentemente, a gente não dá conta, né? Nossa, a pessoa me fez tão mal, mas tão mal, que eu não sou capaz de suportar, que eu não sou capaz de superar, eu não consigo olhar para a pessoa. A gente se depara com essa situação e acredita realmente que nós não somos capazes. Mas, se a nossa inteligência não dá conta de desenvolver uma maneira da gente superar isso, acredite, todos nós, acreditemos, tem uma inteligência superior à nossa, que desenvolve, que articula situações, as melhores do universo, para que a gente possa entrar nessas situações e vencer esses obstáculos. Então, a gente tem vários e vários casos, né? E a literatura espírita está repleta disso. O assassino volta no ventre da pessoa que ele assassinou. Claro que a gente aqui está dando um exemplo, né? É muito mais complexo. Mas essas são as medidas que Deus se utiliza, né? Agora, da nossa parte, depende querer. Depende realmente desejar. Porque a questão é, né? Pode ser que eu não desejo perdoar aquela pessoa, porque ela me fez realmente muito mal. Mas será que eu sei o que eu já posso ter feito para essa pessoa? Será que eu sei que talvez fui eu que comecei a briga? Eu que a feri primeiro, talvez? E ainda assim, se não foi essa a história, a mágoa e o ressentimento, a única coisa só serve para nos algemar a pessoa. Só serve para nos algemar a pessoa. E um passarinho não consegue voar se ele estiver amarrado. Então, se você deseja novos ares,
galgar mais degraus rumo à felicidade, é preciso perdoar. É preciso esquecer aquela mágoa, jogar o baú fora. E não é para o outro, é para mim. O Haroldo diz até assim: o perdão não cura o outro. O perdão não vai fazer o outro ser menos violento. O perdão não vai fazer com que o outro nunca mais faça aquilo. O perdão corta a algema. Ele liberta quem perdoa. Talvez aquele que foi perdoado, se ele tiver arrependido, talvez ele possa começar a trilhar novos caminhos. Mas não é esse o objetivo principal, né? Então, para a gente começar a ter esse desejo, né, esse querer perdoar, a gente precisa observar, talvez, rumo à nossa felicidade. Porque eu não desejo perdoar, mas o perdão vai me trazer felicidade. Talvez comece por aí, né? Você começa a buscar isso, né? Começa a buscar. A formalizar meios, né? Para entender o momento que Deus e Jesus colocou para a gente, que é o que você falou, para que a gente possa resolver e aproveitar esse momento. Entendendo que aquele momento talvez seja o momento da gente agir, né? Não reagir, Sim. mas agir em cima daquilo. Não é fácil, né? Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa possível, né? E a gente tem que realmente ter uma vontade muito soberana para ultrapassar. Mas até chegar nessa vontade, é preciso aquela historinha do lobo. Precisa alimentar o lobo bom. Porque se eu fico alimentando ressentimento, abrindo o baú, olhando a foto, fechando o baú, abrindo o baú, olhando a foto, eu estou alimentando o lobo do mal. O lobo mal, né? O lobo da mágoa, o lobo do ciúme, o lobo da inveja, do ressentimento. E ele, como disse o Gilberto aqui nos comentários, né? Se o bonzinho, se o nosso lado bom não for alimentado, ele fica fraco. Fica fraco, né? Então, são algumas coisas para a gente refletir. A gente vai chegando no finalzinho aí, né? No final, né? A gente só falar uma boa noite aqui para as pessoas que de repente entrou depois, né? A Camila Lodi, A Bipa tá aí. a Flávia Fentanes, a Solange Terra, Ana Cláudia Bueno, Tia Carmen. Camila tá Tia falando. Carmen, Camila Lodge tá falando saudade da Tainá. Saudade da Tainá, Helenice, a Tia Carmen, a Carila, Abraço, tia Carmen. a Claudineia, A Claudineia está dizendo ali, né, o que a gente está complementando aqui, o que a gente está conduzindo aqui, né? Quando perdoamos as pessoas e não cultivamos mágoas, e aqui entra a questão do esquecer, né? Estamos livrando-nos do veneno amargo, da dor e da tristeza que tão frequentemente entram em nosso coração. Perdoar é sempre o melhor caminho, que não é o mais fácil, né? Mas é o melhor caminho. Mas com os ensinamentos de Jesus torna-se possível. O perdão é libertador. Uma coisa que a Claudineia falou ali que é muito importante, né? A gente vai rapidinho aqui só para concluir. Muito importante. Se a gente deseja começar a ter novas atitudes, nós temos um molde. Alguém para olhar para ele, olha para ele, olha para mim. Vê se eu estou fazendo certo. Olha para o que ele fez, olha para mim. E esse molde é Jesus. É literalmente o modelo. É o novo ser humano que vai habitar o planeta Terra. Então a gente precisa se enquadrar, né? Tia Genô está falando, guardar mágoa e beber veneno é beber veneno, né? E esperar que o outro morra. Pois é. Quando a gente guarda essa mágoa, principalmente com o desejo de vingança, né? a gente acha que está fazendo mal para o outro, né? Gente, olha, vamos encerrando aqui, né? Porque o Instagram já está pontuando lá para encerrar. Acho que não vai dar, não sei se dá tempo de cantar mais. Sim, para o Instagram ali acho que não vai dar, né? Vamos encerrar, né? Só para a gente encerrar, antes de dar um minutinho ali, a gente vai fazer uma música então, como prece, a gente faz a primeira parte da música, para dar tempo do pessoal do Instagram acompanhar também, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que esteve presente aqui na nossa reunião virtual, né? Obrigado mesmo, gente. E continue compartilhando, né? Porque
esses momentos tiram a gente da rotina do dia a dia, né? Daquela turbulência, dá uma respirada, né? A gente consegue respirar, ter ares novos, pensamentos novos, aprender coisas novas, né? Isso o centro, os momentos lá que a gente participa de segunda a sexta, né? Domingo lá no centro espírita lá, faz muita falta, né? E às vezes esses momentos podem suprir essa falta. Justamente, né? Pode suprir mesmo. E acalentar aquilo que a gente está sentindo, né? Então vamos pro Música, que caminho é este? E aí nos lembra, vamos ouvir a música como prece, para que a gente lembre de tudo isso que a gente falou hoje aqui e que a gente possa realmente encontrar nesse caminho, que não é fácil, mas é possível e um dia se tornará prazeroso rumo à felicidade, né? Que caminho é este que promove encontros, amenizando a dor? Por este caminho eu vou percorrendo, encontrando espinhos, procurando a flor. Mas que caminho é este que me alimenta a vontade de seguir? Choro com você, com quem lhe procura, que encontro feliz. Frutos do caminho, letras de carinho, momentos de paz. Unidos em mente, seguimos à frente, sem parar jamais. Que caminho é este? Caminho com Jesus. Que caminho é este? Caminho com Jesus. Boa noite a todos. Estejam recebendo aí boas fluidificações, boas energias, né? Para passar a noite aí agradável. Fiquem com Deus. Isso aí. No sábado a gente está de volta às 18 horas, ok? Esperamos vocês aí. Um abração, Um abraço. gente. Até mais.